A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e o bate-papo hoje é com o nosso vice-prefeito de Lages, o nosso amigo Juliano Polese. Claro, muitas coisas para conversar na área da política, na área da saúde, na área dos negócios, enfim, as obras do município. Temos assuntos para trazer nesse programa de hoje. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez um prazer estar aqui contigo, com os teus telespectadores. E a gente sempre de peito aberto aí para falar sobre tudo que acontece na nossa cidade, principalmente as coisas boas, né? No momento difícil que a gente vive, mas que muitas coisas boas vão acontecendo. Vamos tentar trazer as coisas boas, mas antes a gente vai bater um papo já inicial, Juliano. Eu sei que você desde o início já começou a trabalhar em toda a estruturação nesta pandemia que se achegou no mundo inteiro, mas Lages, obviamente, teve que montar a sua estrutura e trabalhar e prevenir e ajudar a população. Eu sei que você é uma das pessoas da linha de frente. Desde o início da montagem dessa estrutura, você está trabalhando. Hoje, o que dá para se dizer de Lages? A gente não vai falar do começo, mas o que se dá para dizer de Lages? Eu entendo que, a partir dos números que Lages vem apresentando, aí 39, 40 pessoas, até a última atualização, e ainda mais as pessoas em casa se recuperando, nenhum internado, dá para se dizer que nós estamos assim numa boa, dá para dizer, ou mais ou menos bem, ou melhor que outros, pelo menos, né? Não, dá para dizer que nós estamos muito bem neste momento, né? Que a gente fala aqui, nós temos 40 casos, como você falou, nenhum caso internado, né? Muitos já recuperados, e isso é fruto de um trabalho, de um planejamento que a gente iniciou desde as primeiras informações a respeito do coronavírus, pela experiência da nossa equipe, né, em especial do pessoal da saúde, que já passou por uma pandemia da H1N1 alguns anos atrás, na época. Mas a gente nem sentiu naquela época, né? Foi mais tranquila. A gente esquece, na verdade, Paulo, mas a gente na época montou um hospital de campanha junto com o batalhão ali ao lado do pronto atendimento Tito Bianchini. Então a gente tinha um pouquinho de know-how, claro que são coisas diferentes, a gravidade desta pandemia ela é muito superior à H1N1, né? Mas até este momento a gente pode dizer que está conseguindo passar muito bem pelas provações que temos tido nesses dias. E a gente agradece a todos os profissionais que têm nos ajudado, né? Desde a parte do planejamento até a execução, ao atendimento, a abertura, né, do nosso centro de triagem do Covid, que ele é fundamental. Mais de 900 pessoas já passaram por ali e isso dá uma segurança para as pessoas, reforça os cuidados que as pessoas precisam ter. Então, esses pontos que nós fomos colocando dentro da nossa rede de saúde, eles fortaleceram os serviços, como a abertura das unidades de saúde das 7 da manhã até as 19 horas, né? A gente ampliou o horário de atendimento, então tudo isso. Mas as unidades de saúde só atendem casos também necessariamente da Covid, não para atendimento normal. Na verdade, elas estão com o atendimento um pouco restrito na questão dos eletivos, que são aqueles atendimentos que não são de urgência, né? Mas elas têm mais tempo abertas. E tendo mais tempo abertas, as nossas equipes conseguem estar passando informações, estar auxiliando, dando suporte, trabalhando na prevenção, e tudo isso reflete no número de casos. Se você fizer uma analogia, né, com outros municípios semelhantes a Lages, em questão de população, tu vai ver que nós temos um quantitativo muito mais reduzido. É claro que a pandemia ela é grave, ela vai acontecer. O que nós temos trabalhado é na famosa redução, no achatamento da curva, e até agora temos tido sucesso nesse trabalho e esperamos que com o auxílio de todos, de toda a população, a gente possa continuar nesse ritmo, o que vai nos fazer sofrer um pouquinho mais de tempo, mas sofrer menos, né, durante a pandemia. O Juliano, para quem não sabe, foi secretário da Saúde já do município de Lages, então tem know-how para falar a respeito desses problemas, até porque ele está acompanhando muito de perto. É hoje um dos braços nesse controle da pandemia no município de Lages. Você falou desses tratamentos eletivos, parece que tudo se esqueceu paralelamente em termos de doenças. Ninguém mais sofre mais nada, é só coronavírus. Como é que o município está tratando outros casos de necessidade, Juliano? Justamente, né? O nosso trabalho foi nesse sentido de dar um tratamento especial ao coronavírus, mas não deixar de tratar
toda outra gama de doenças que continuam acontecendo. As pessoas continuam infartando, continuam tendo um AVC, continuam tendo dor de barriga, continuam tendo outras gripes por outros vírus, né? E por isso a gente montou essa estrutura do pronto atendimento para segregar, para separar as pessoas com síndrome gripais e ter um local específico com pessoas melhor preparadas para atender essas síndromes, né? E deixou a estrutura da UPA para todas as outras doenças. Então, se tu for na UPA, e às vezes saem alguns números, o número de atendimentos na UPA reduziu. Naturalmente, por quê? Porque todas as síndromes gripais que antes iam para a UPA, hoje vão para o nosso pronto atendimento Tito Bianchini, né? Que é agora chamado de central de triagem. Então, essa estrutura ela foi importante para essa segregação e para que a gente não esteja pessoas gripadas possíveis, né, portadores do vírus Covid-19, transmitindo dentro do serviço de saúde, não só para outros pacientes, mas mais importante no momento desse, transmitindo também para os nossos profissionais, né, que a gente tem que ter essas pessoas lá justamente para, caso aconteça o agravamento da crise, a gente não perder pessoas que são importantíssimas nesse momento para fazer o atendimento da nossa população. Nossa, é um momento bastante complicado. Mas dentro dessas complicações aparecem coisas interessantes, como o IMA acaba de liberar a licença ambiental, quer dizer, aproxima mais a possibilidade da abertura de novos leitos de UTI a partir do Teresa Ramos, da nova ala. Isso soma-se a quantas vagas, então, hoje, em termos de UTI? Para a coronavírus? Desde o início desse processo, nós temos um planejamento junto com a CIR, que é a Comissão Intergestores Regional dos Secretários de Saúde de toda a região da MURGS, porque Lages é a referência, o nosso centro de triagem atende aos 18 municípios, eventualmente até outros que porventura precisem, né? Mas é importante a gente deixar claro aqui, Paulo, de que nós, desde o início, montamos uma estrutura com 39 leitos, 20 leitos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e 19 leitos no Hospital Teresa Ramos para atender adultos. Isso na ala antiga. Isso, na ala antiga. E agora há essa sinalização, já no dia 12 de março, o prefeito Seron notificou o Estado de Santa Catarina que nós precisaríamos imediatamente da abertura. Nós aqui cobrávamos demais também. Justamente, o pessoal da imprensa foi muito parceiro, a MURGS também manifestou oficialmente, né, essa necessidade. Por quê? Porque nós temos um plano de contingência, levando em conta o quantitativo de leitos gerais que nós temos, o quantitativo de leitos de UTI, que eram 39, e nós víamos, até porque o grande centro de saúde, por mais que a macro-região hoje tenha se deslocado para Joaçaba, o grande centro de saúde do meio-oeste é Lages. Se nós agora somados esses 28 leitos de UTI do Teresa Ramos, ala nova, vamos chamar assim, nós passaremos aí então para 57 leitos e nós sozinhos em Lages teremos mais leitos que todo o resto da região, com macro de Caçador, de Joaçaba, de Videira, de Curitibanos e essa somados. Transferência da macro para lá também é coisa que não se explica. E a gente tem hoje um agravamento aí que está bastante crítico na região de Concórdia, né? Através da BR-153 ali, verdade. A agroindústria ela acabou sendo contaminada, né? E há uma expansão muito grande, muito violenta e eles não têm suporte. Então, fatalmente, esses casos acabarão caindo aqui na nossa estrutura de saúde do município. Por isso a nossa preocupação, desde o dia 12 de março, da primeira notificação, para que o Estado nos desse uma data. Estamos agora com a promessa de 20 de maio, essa entrega do IMA foi importante, a autorização para a abertura desses 28 leitos, e a gente espera que o Estado cumpra com esse papel, que é justamente dar estrutura, não para Lages, não para a Serra, mas para o Estado de Santa Catarina como um todo. Nós tivemos uma série de trapalhadas, vamos chamar assim, né, nessa questão do Covid por parte do Estado, com tentativa de abertura de um hospital com 6 leitos de UTI, que não deu certo, depois a questão dos respiradores, que até agora não chegaram, mas enfim, nós temos que trabalhar com o que a gente tem, é isso que a gente tem feito, nós temos um plano de contingência que vai prevendo, né, a evolução dos casos, conforme vai evoluindo, a gente vai acionando novas estruturas e a gente conta não só com esses 28 leitos de UTI, mas também com 42 leitos gerais, que a gente chama assim. O hospital infantil também tem seus leitos, mas para atender a área infantil. Tem 5 leitos de UTI lá designados, que foram habilitados também para o Covid, mas como as crianças não têm sido o foco do vírus, né, elas acabam passando, sendo infectadas, mas não apresentam normalmente questões mais graves, por isso a gente tem dado um olhar especial, principalmente para as pessoas acima de 60 anos, que são aqueles que normalmente já têm outras comorbidades, né, outras doenças associadas, e por isso precisam ter um cuidado maior e necessitam de um suporte hospitalar em uma
constância muito maior que os outros. E como é que o município está fazendo o controle hoje, a partir do relaxamento de algumas áreas do comércio? Está aí praticamente a população inteira na rua, não digo inteira, mas o movimento é enorme. Se você vai ao centro à tarde, você vê aquele sobe e desce nas ruas. E claro, o pessoal está se protegendo, está usando máscara, a maioria, raramente você vê uma pessoa sem máscara. Mas como o município hoje está reagindo? Percebo que vocês estão procurando fazer algumas fiscalizações, principalmente em restaurantes e bares. Mas em termos gerais, como é que está se vendo isso? Temos 2 minutinhos aí. De pronto nós instauramos o gabinete de crise, né? Você lembra lá no início, no dia 13, se eu não me engano, de março. E chamamos todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a nossa Vigilância Sanitária, a Defesa Civil, e instituímos dentro deste comitê de crise uma forma democrática, né, onde todos se manifestam e começam a apontar dentro da sua estrutura qual é a melhor forma de atuação. Essas forças de segurança têm atuado de forma conjunta, num primeiro momento orientando todas aquelas novas liberações que são feitas por parte do Estado, lembrando sempre que o Estado determina e o município só pode ser mais restritivo do que o decreto estadual, ele não pode liberar além daquilo que o Estado permite, às vezes a gente é cobrado por isso, né? Eu gostaria de deixar isso aqui mais uma vez explicitado, mas a parceria com essas outras instituições tem sido fundamental para que a gente possa ter o sucesso também no resultado, como você frisou e ressaltou aqui, as pessoas estão entendendo a gravidade e estão se cuidando, estão higienizando as mãos, estão usando os equipamentos necessários aí como máscara e até os protetores faciais aí, e isso nos dá uma garantia de reduzir a expansão desse vírus. Tá bom, nós vamos a um intervalinho, Juliano, em seguida a gente retoma o nosso bate-papo aqui no Tema Livre. 2 minutos, a gente já volta. Bem, amigos, estamos então na segunda parte do nosso programa Tema Livre, esse bate-papo aqui com o Juliano Polese, o vice-prefeito da cidade de Lages. Falamos bastante sobre coronavírus, mas o Juliano tem uma participação específica e importante no campo político, obviamente, é o nosso vice-prefeito. Juliano, vamos bater um papinho a respeito desse lado político. Você sabe muito bem, não sei qual o reflexo disso dentro do teu partido, você perdeu 2 vereadores recentemente que trocaram para outros. Isso significa um encolhimento do PP ou tem como reestruturar? Na verdade, isso é um fluxo normal, né? Toda vez que há um novo movimento político, uma campanha próxima a essas movimentações, nós tivemos, para meu pesar, vamos dizer assim, né, uma expansão ainda maior do número de partidos, a nível de Brasil, de Estado e, obviamente, aqui do município de Lages. E para que você forme novos partidos, você acaba dividindo lideranças, né? E tiveram alguns que saíram, outros que vieram, né, a somar. Isso é um processo natural que a gente encara com tranquilidade. Nós tivemos reunidos aí com o presidente, Dr. Sandro Anacleto, que é o presidente do Progressistas, e a gente vai ver, na verdade, quando tivermos uma próxima eleição, porque ainda há essa dúvida, né, se vai se manter a data de 4 de outubro ou não. Aí a gente vai poder efetivamente medir, mensurar, né, se ganhou ou se perdeu. O que é importante é que nós temos, né, um grupo bastante unido dentro do Progressistas, onde nós temos 32 pré-candidatos a vereador, né, pessoas que se disponibilizaram a ser candidatos a vereador, e nós temos a convicção aí de que teremos 2 ou 3 representantes na próxima legislatura. Esse é o nosso processo eleitoral, né? O PP elege 2 e acaba esse mandato não tendo um representante na Câmara de Vereadores, o que eu não acho muito justo, né? Porque afinal de contas se utilizaram da estrutura do partido, dos votos do partido,
para se elegerem. E, infelizmente, optaram pela troca dentro da legalidade, a gente entende, mas a gente sempre se questiona, né, se essa é a forma mais correta de se conduzir esse processo. Pois é, e esse processo que você fala está realmente, em termos de coronavírus, criando um monte de dúvida. Não se sabe exatamente se vamos ter as eleições esse ano, falam em prorrogação até para o início do ano que vem, em função do coronavírus. É o que dita hoje as regras eleitorais. Mas, diante disso, de qualquer forma, a estruturação política tem que estar preparada para o que der e vier. Eu não sei o que vocês conversam internamente, você não vai me contar como é que vai ficar a estrutura, mas Juliano Polezi e Antônio Seron vão repetir, de repente, a dobradinha para o ano de 2021, não se sabe, mas o Seron é certo que provavelmente vai à reeleição. Se a gente olhar internamente no PSD, não há outro nome. Hoje saiu um ou outro de dentro do partido e praticamente desestruturou uma base que teria condições de talvez suprir uma demanda dentro do partido com um novo candidato. Então o Seron, obviamente, será o candidato à reeleição. E o Juliano Polezi, como é que se enquadra nesse processo futuro? Eu acabei vindo com o Seron na eleição passada, depois de estar trabalhando na organização da campanha, mais precisamente no plano de governo. Eu acredito muito que a gente tem que ter um projeto, e em cima desse projeto escolher pessoas que possam representar esse projeto. Foi assim que a gente construiu, né, o nosso grupo na eleição passada. O PP acabou aderindo ao projeto do PSD, nós unimos esses dois projetos e construímos, né, um plano de governo que foi colocado em prática e que está praticamente 100% já concluído, mesmo nós temos ainda pela frente em torno de 7 meses de governo. Claro que muitas obras estão em andamento, não estão concluídas, mas com certeza até o final do governo nós vamos entregá-las dentro daquilo que nós tínhamos nos proposto a fazer durante esses 4 anos. E isso nos dá a credibilidade para voltar, se entendermos dessa forma, a pedir, né, o apoio das pessoas para dar continuidade a esse projeto e, obviamente, para novos desafios que são necessários e naturais, né, dentro de um município do porte de Lages, que está em constante transformação e precisa sempre de muitas melhorias. Nós estamos preparados, o partido se reuniu e definiu de que em o Seron sendo candidato, o PP faria parte desse projeto, porque entende, né, que o governo foi bom, apesar de todas as dificuldades, greve dos caminhoneiros, agora seca, coronavírus, né, enchentes, né, uma série de eventos aí atípicos, né, que acabaram acontecendo durante a gestão. Tudo isso foi muito bem tratado pelo governo e se não foi atendido 100% dos pleitos das pessoas, mas a gente conseguiu dar resposta a muitas coisas, né? E sempre muitas outras são necessárias. E dentro disso a gente vai apresentar um projeto junto com o Seron, se o nome será de A ou de B, isso só na hora correta, que é lá no dia 5 de agosto, é que vai se definir. Isso é uma tradição da política, né? Quem sai muito na frente acaba queimando o campo com chuva, como diz o Serrano, né? Então a gente tem muita tranquilidade, a gente vai fazer parte desse projeto com o Seron e os nomes serão definidos lá na frente, aqueles que representarem melhor, que tiverem a condição de defender o nosso projeto desses 4 anos e apresentar um plano novo para o futuro. Talvez antes do dia 5 de agosto a gente já saiba, né? Mas de qualquer forma vamos levando assim. Com relação à estruturação do município no quesito financeiro, hoje Lages está realmente sofrendo também esse problema da diminuição de arrecadação de recursos, mas obviamente caiu o microfone. Obviamente há hoje esse socorro do governo federal. Lages tem como, então, suportar, talvez, essa falta de recursos de arrecadação com esses recursos que estão vindo do governo federal? Esse é um momento bastante crítico, né? No primeiro mês que refletiu março, né, que foi o mês de abril, nós tivemos uma queda de 22,8% da arrecadação do ICMS, que representa uma das grandes fontes do município. Devemos ter uma queda de em torno de 32% no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? E as despesas continuam acontecendo, as obras continuam sendo tocadas pela administração, usando a criatividade, a engenharia financeira, né? O secretário Arruda tem se desdobrado, junto com os demais secretários, para encontrar alternativas. Obviamente que algumas despesas a gente teve que cortar, outras reduzir, renegociar contratos, de tal forma que, espremendo um pouquinho cada um, a gente consiga criar o suco suficiente para alimentar a todos, né? Esse é a grande mágica desse momento. É claro que essa
lei que foi aprovada na Câmara, né, e no Senado, repondo uma parte desse São prejuízo. Praticamente 19 milhões vindo para lá. Justamente, em 4 parcelas, né, vai dar quase 5 milhões ao mês, elas vão dar um fôlego, né, vão repor uma parte das perdas que nós vamos ter. E isso, junto com essas outras ações que foram tomadas, a gente espera que possa, durante esses próximos 4 meses, passar por esse período de maior dificuldade, que a economia possa ser retomada até por algumas ações do governo federal, né, os R$600, isso vai dar uma movimentação na área de serviços, tá e certo. tudo isso vai ajudar a gente retomar o que nós vínhamos até então produzindo aí no nosso setor. E tem uma perguntinha que eu estava esquecendo de fazer, até eu queria ter perguntado antes, quando você falava de coronavírus. O município está recebendo recursos para o tratamento do coronavírus? A gente vê campanha de arrecadação aqui, parece que está sozinha a cidade de Lages. O governo do estado está repassando o que Lages precisa? Está tendo a cota de participação? O governo do estado tem uma participação muito tímida até agora. Mas tem recursos para isso e que deveria ter enviado para Lages? Nessa questão. Na verdade, quem tem dado um suporte maior é o governo federal, né? O governo federal tem sido mais presente, já fez aí 3 ou 4 ações, né, de envios efetivos de recursos para que a gente pudesse fazer frente ao momento pelo qual a gente passa. O que a gente mais pediu para o Estado realmente foi a questão do Hospital Teresa Ramos, que até agora não está sanada, há uma sinalização, era para abril, agora ficou para 20 de maio. Ainda tem a questão dos respiradores para poder abrir, quer dizer, mais esse problema ainda? Mais essa situação a ser resolvida, mas agora não é hora de encontrar culpados, é hora de achar a solução, e a gente tem trabalhado de mãos dadas com todos os outros entes, com todas as outras instituições, para, por maior que seja a dificuldade, a gente junto, como a gente fez aí com a CIL, CDL, com a Amures, né, uma chamada aos empresários, às pessoas físicas que nos ajudaram para estruturação do nosso centro de triagem. Foi dessa forma que a gente conseguiu num primeiro momento. Foram mais de R$300 mil captados. Isso não resolve, porque aquilo lá custa em torno de 700, 800 mil mês. Então, mas a gente, para iniciar, conseguiu esse aporte, que foi importante. E agora a gente vai estar conversando sempre com o Estado. Esperamos que eles sejam mais presentes, principalmente na questão financeira, que é o que mais pega. Mas em eles nos auxiliando nessa questão estrutural do Teresa Ramos, já vai ser uma ação importante para o nosso plano de contingência em relação ao coronavírus. Agora vejam a situação nacional e a estadual tão parecidas. Nacionalmente, os assuntos são coronavírus e presidente Jair Bolsonaro. Santa Catarina, agora coronavírus e Carlos Moisés. Quer dizer, todo um entorno desse campo político em pensando o que vai acontecer na vida de cada um tentando derrubar o presidente, outro tentando derrubar o governador, e os municípios, como é que ficam nesse meio todo? Aí me deixa uma coisa muito clara, Paulo, a questão da experiência em gestão, né? Isso é fundamental. Eu venho da iniciativa privada, a gente já falou aqui em outros programas, eu trabalhei com meu avô, que está hoje com 96, vai fazer 97 anos agora no mês de junho. Nossa. E isso me ensinou muito, né? Que crises vão e vêm, né? Ele sempre dizia isso, que isso vai passar, então a gente tem que estar preparado para a hora da retomada, estar pronto para aproveitar essa retomada. E essa questão política hoje fica muito claro. Nós temos 2 gestores que não têm experiência em gestão, não tem a vivência, não passou por momentos difíceis como esse que a gente está passando, e isso está se refletindo nessas questões que você colocou, né? Tanto no governo federal, apesar do Bolsonaro ser, né, uma pessoa que estava há 28 anos como parlamentar, é muito diferente, e eu vivi a experiência do legislativo e vivi a experiência no executivo como secretário e agora como vice-prefeito. São 2 mundos totalmente diferentes, né? E para você tocar uma estrutura como o Estado de Santa Catarina, como o Brasil, a experiência ela é fundamental. Eu acho que isso deve ser observado pelas pessoas para que a gente não cometa novamente erros como cometemos nessas últimas 2 escolhas. Pois é, Juliana, temos muitos assuntos, temos um minutinho ainda, Céu. Fechando então o nosso bate-papo, o que você tem a dizer para a população num momento difícil como agora, para a gente fechar o nosso bate-papo? Teríamos mais assuntos, obviamente, para conversar, mas o tempo voa. Só agradecer as pessoas que têm nos ajudado. Na verdade, o poder público faz o mínimo, né? O resultado positivo, ele é fruto da ação de cada um de nós, que a gente tem que fazer por si, pelos nossos, mas por todos, né? Nós temos que ter agora ações solidárias de higienização das mãos, de utilização da máscara, de ficar em casa quem pode ficar em casa. Tudo isso somado é que traz a nós esse grande resultado. Nós tivemos uma outra ação do governo federal que foi importante, que foi a antecipação da campanha da vacina, né? A gente acabou não falando disso, mas nós já vacinamos aqui em Lages
31 mil pessoas, né, de um universo de 65 mil pessoas que deverão ser vacinadas. O governo federal agora expandiu até o dia 4 de junho essa campanha, né? Nós teríamos no sábado, dia 9, o dia D, que foi cancelado justamente por causa dessa expansão. Então a gente, né, reforça aqui agora para que as crianças, os deficientes, gestantes e puérperas, a partir de segunda-feira, dia 11, possam buscar as unidades de saúde, a central de vacina, para dar sequência. E todos aqueles outros grupos, né, de profissionais, de idosos, de forças de segurança, continuam sendo vacinados na medida da necessidade, porque porventura não tenham aproveitado, né, a sua janela para fazer essa vacina. E aí na outra semana do dia 18, adultos de 55 a 59 anos e os Pela professores. primeira vez estão enquadrados numa campanha. Justamente, sempre vacinava na sobra. Vão ser também vacinados aí, formando esse universo de 65 mil pessoas que devem ser vacinados aqui no nosso município. E a gente agradece mais uma vez a todos vocês que têm nos ajudado a passar pela pandemia, e a vacina não tem nada a ver com o coronavírus, mas ela acaba ajudando indiretamente, claro, porque você fica imune ao H1N1, ao H3N2 e à influenza B. São 3 outros vírus que circulam no nosso meio, e se você estiver vacinado e chegar com sinal-sintoma, o profissional já pode descartar a possibilidade de ser aqueles outros vírus e direcionar melhor para a questão do coronavírus, que poderá ser o caso em análise. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, Paulo, e me colocar sempre à disposição de vocês. Obrigado por ter vindo se dispor, né, a dar essa entrevista para nós, a Nova TV. Obrigado, Juliano. E cuidado e sucesso, então, nessa empreitada que a gente tem pela frente. Um abraço a vocês, o Céu nos bastidores acompanhando a gente. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um Tema Livre. Até lá.